Então, o texto é o seguinte, vamos ler novamente o texto. Como um cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tá travada? Confere aí se tá travada e me fala no chat aqui para ver se tá travada. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo? Ou tá travando? Vamos lá? Então vamos ler novamente o texto. Como o cervo anseia por águas correntes ou pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Salmo 42, verso 1. E nós estamos falando hoje sobre alinhamento do coração com o ritmo de Deus. Então, nós precisamos buscar essa sintonia, porque é essa sintonia que vai nos fazer cumprir o nosso propósito. Da mesma maneira que nós, como músicos, afinamos o nosso instrumento, nós precisamos estar alinhados com Deus para que o cumprimento do nosso propósito espiritual seja uma realidade. Então nós precisamos fazer isso. E aí, o coração humano ele é necessário e ele reflete o ritmo da vida que Deus colocou em nós. Se o nosso coração estiver batendo descompassadamente, nós estamos com um problema. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender que a nossa vida devocional precisa ser regrada. E por isso que o nome dessa série de devocionais é Devocionando e Incendiando. Porque enquanto eu busco por mais de Deus, enquanto eu quero mais de Deus, o meu coração é aquecido. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar em sintonia com o coração de Deus. A nossa vida precisa estar sintonizada com o coração dele. Em contrapartida, o desalinhamento da nossa vida com o plano de Deus, ele pode resultar numa ansiedade. Por quê? Porque entenda o seguinte, irmão, nós fomos chamados para cumprir um propósito. Se você não está cumprindo o propósito para que você foi chamado, o que acontece com a sua vida? Tristeza, aborrecimento, ansiedade e tudo que não te traz paz no coração. A paz que excede todo entendimento, se você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, se você não tem vivido a sua vida conforme Deus tem pedido, você está em desalinhamento. E se você está em desalinhamento, você não tem alegria, não tem paz no espírito, você não consegue dormir, por aí vai. Então, da mesma maneira, se eu estiver alinhado com o coração de Deus, com o propósito que Deus colocou na nossa mão, o contrário também é verdadeiro. Eu tenho alegria no espírito, eu tenho paz interior, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Vocês estão entendendo? Então, o salmista, ele expressa um profundo desejo por estar perto de Deus. Estar perto de Deus é escutar o coração dele. Lembre-se de que Deus tinha 12 discípulos, ele tinha 3 amigos, mas apenas um escutava a batida do seu coração, que era João. E o homem que escutou a batida do coração de Jesus foi o homem que teve a maior revelação, que é o chamado Apocalipse, que na verdade é revelação de Cristo. Ou seja, a revelação do que virá para o futuro. Então nós precisamos entender que essa verdade precisa permear a nossa vida. E aí no Salmo 42, verso 1, o salmista diz: assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim minha alma suspira por ti. Ou seja, eu quero mais. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque ele é a fonte de todas as coisas. Dele vem tudo que nós precisamos. É de Deus que vem o melhor que nós temos. Sabe, se nós estivermos em Deus, o melhor de nós é extraído. Mas se nós não tivermos de Deus, o pior de nós pode ser extraído. Porque ele é a fonte de harmonia entre alma, espírito e corpo. Presta atenção, a vida humana ela é como uma música, ela é como uma canção. E ela possui 3 elementos. A vida do homem é como a música. Nós estamos fazendo uma analogia
entre a música e a vida humana. Assim como a vida humana ela tem os três principais elementos, corpo, alma e espírito, na música nós temos ritmo, harmonia e melodia. O nosso espírito, falando agora do corpo humano, da tricotomia humana, o nosso espírito é a parte que nos conecta a Deus. E é através do nosso espírito que nós adoramos a Deus de verdade, porque João 4, 24 diz que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A música que nós cantamos tem uma melodia, e essa melodia que nós cantamos afeta o nosso espírito. E lembre-se também que na música existem três tipos de instrumentos: instrumento de sopro, instrumento de corda e instrumento de percussão. Nós estamos trabalhando essa analogia entre corpo, alma e espírito, entre harmonia, melodia e ritmo, e entre as três classes de instrumentos: instrumento de sopro, instrumento de cordas e instrumento percussivo. Então, é muito importante a gente entender isso. Assim como o Espírito nos conecta a Deus, a melodia também faz com que o nosso espírito seja afetado por aquilo que cantamos. A nossa palavra, ela não dita o que nós vamos falar. A palavra nossa não é profética. Seja bem-vinda, Paula. Deus abençoe. Então, nós precisamos entender que a música que nós cantamos, ela sai através de palavras. E essa música que cantamos afeta o nosso espírito. E os instrumentos que estão ligados ao espírito do homem são instrumentos de sopro. Agora nós vamos falar da alma. A alma ela é composta de emoções, vontades, e ela precisa de ser renovada. Porque a palavra de Deus afirma em Romanos 12 que nós precisamos transformar a nossa mente. A transformação da mente que a Bíblia relata é a transformação da alma. Vocês estão entendendo? E na música nós temos a harmonia. E a harmonia, ela eleva a nossa alma. Você já escutou uma orquestra, por exemplo, tocando? Porque uma orquestra, quando ela toca, ela expõe a harmonia. Ela te faz ficar mais leve. E a classe de instrumentos que representa a alma, ou que toca a alma, são instrumentos de cordas, porque eles são instrumentos harmônicos. Vamos para o corpo? Nosso corpo é onde habita o espírito e a alma, e ele precisa ser, de fato, um corpo que glorifica a Cristo. O nosso corpo ele é tocado pelo ritmo, ninguém escuta uma música com um ritmo forte parado. Vocês estão entendendo? E o nosso corpo ele é tocado pelo ritmo. E na classificação de instrumentos, que são 3, tem os instrumentos retumbantes. Então lembra que nós estamos fazendo uma analogia aqui, básica, entre corpo, alma e espírito, entre ritmo, harmonia e melodia, e entre instrumentos retumbantes, instrumentos de cordas e instrumentos de sopro. Entendeu? Então, quando essa música nos toca, ela nos toca com um todo. A música ela tem o papel de nos levar a ter uma maior intimidade com Deus. E o texto que nós lemos diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Presta atenção, buscar intimidade com Deus é como ajustar o ritmo do nosso coração. E buscar intimidade com Deus exige de nós uma comunhão constante, exige de nós um tempo de oração e um tempo de leitura da palavra de Deus, porque a palavra ela é alimento. E a adoração ela é uma ferramenta extremamente poderosa nesse processo de busca por mais de Deus. E é por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele conseguia atrair a presença de Deus de forma muito... ele conseguia atrair a presença de Deus de forma muito enfática, por causa da sua vida de adoração. Então a adoração ela é uma ferramenta, e ela nos dá, ela coloca em nós uma capacidade, ela tem a capacidade de fazer com que o nosso espírito se conecte ao Espírito de Deus. E lembre-se que nós falamos do Espírito, na música nós falamos de melodia,
de melodia e na classificação de instrumentos são instrumentos de sopro. Porque geralmente instrumentos de sopro são instrumentos melódicos. E a nossa alma precisa ser restaurada, trazendo uma cura emocional. Como que nós fazemos isso? Através da música, através da harmonia, através de instrumentos de cordas. Nós precisamos entender que o nosso corpo, ele reage em obediência àquilo que nós recebemos. Você já prestou atenção que quando alguém grita com você, você toma um susto, o seu corpo responde. Por quê? Porque o som entrou nos seus ouvidos, aquilo teve uma impressão ruim, por causa da impressão ruim você se assusta. Da mesma maneira que nós nos assustamos e temos uma má impressão por causa de um som repentino e alto no nosso ouvido, ou por causa de uma visão de algo que nós vemos, a música também pode nos trazer calma. E ela inspira o nosso corpo para obedecer. E é por isso que o nosso corpo fala do ritmo e na classificação de instrumentos ele é relacionado aos instrumentos retumbantes. Porque quando nós tocamos instrumentos retumbantes, esses sons que são retumbantes, eles movimentam as células do nosso corpo. Sabe, hoje Jesus está nos chamando para ter uma vida de descanso nele. Entregar os nossos fardos. A Bíblia diz em Mateus 11, e Jesus disse que o fardo dele é leve, é suave. Quando nós encontramos um som perfeito pode trazer em nós, um som perfeito pode trazer em nós um novo tempo, pode nos deixar mais tranquilo. Sabe? Devocional, adoração a Deus, precisa ser uma necessidade do nosso coração. E é por isso que eu sempre falo que nós precisamos alinhar o nosso coração diariamente. Nós precisamos afinar o nosso coração, alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Sabe? Como que eu faço isso? Deus abençoe Jailson, meu primo, minha mãe entrou aqui, que honra. Meu Deus, Deus abençoe. Então nós precisamos entender que o nosso tempo de qualidade em oração, em meditação e adoração precisa ser uma necessidade em Deus, porque a nossa vida não será a mesma. Sabe? Por quê? Porque quando nós adoramos, quando nós buscamos mais de Deus em adoração, em oração e em conhecimento dele, nós reconhecemos a soberania de Deus. E reconhecemos a soberania dele, nós sabemos que ele é perfeito. E porque ele é perfeito, nós iremos caminhar no ritmo que ele propôs para nós, e não no ritmo que nós queremos. E aí nós compreendemos os planos dele. E quando nós compreendemos o plano de Deus, o arrependimento e uma nova renovação vem sobre a nossa vida. E nós buscamos o perdão e a graça de Deus. Então isso que é ajustar o nosso coração ao ritmo de Deus. Sabe, a nossa vida passa a ser uma canção agradável a Deus. Até mesmo porque a nossa vida é uma adoração. E a adoração que flui de nós sobe como cheiro suave. Exatamente isso, Paula. Davi tocava e Saul se acalmava. Davi tocava instrumentos de corda. E por isso que o instrumento de cordas toca a alma. A alma de Saul estava desesperado. Davi usava o instrumento de cordas para acalmar ele. Agora, aí eu te faço algumas perguntas. A sua vida está alinhada com aquilo que Deus tem para você? Trazendo para a música, a sua vida está alinhada ao ritmo de Deus? Pergunte para si mesmo. Eu estou seguindo o ritmo de Deus? Ou eu estou tentando criar o meu próprio ritmo? Lembre-se que criar o próprio ritmo pode fazer com que nosso corpo entre em colapso. Guarde isso. Nós não podemos criar o nosso próprio ritmo. Nós precisamos caminhar no ritmo que Deus colocou para nós. Segunda pergunta. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo estão harmonizados com o propósito de Deus? Porque Deus tem um propósito eterno para a sua vida. E outra coisa, Deus colocou algumas ferramentas na sua mão. A música é uma ferramenta poderosíssima para alcançar pessoas através daquilo que Deus libera para nós.
E aí você tem usado aquilo que Deus tem colocado na sua mão para tocar vidas. Nós precisamos entender que a única coisa que alinha o nosso coração ao coração de Deus é adoração, é oração e é busca pela palavra. Sabe, a resposta dessas perguntas precisa permear a nossa vida, porque as respostas dessas perguntas vão nos sintonizar e vai nos motivar a viver e a caminhar no propósito de Deus. E aí, enquanto nós vivermos em harmonia com Deus, nós teremos paz, nós teremos direção, porque nós estamos caminhando no ritmo de Deus. Caminhar no ritmo de Deus traz paz ao nosso coração, porque nós estamos direcionados por Deus. E aí a gente recebe clareza nos passos que nós damos. Nós temos também alegria em meio aos desafios. Lembre-se que paz não é sinônimo de tranquilidade. Davi tinha paz, mas ele tinha urso e leão para matar. Guarde isso. E quando nós estamos alinhados ao coração de Deus, nós temos paz àquilo que fazemos, porque nós estamos sendo direcionados por Ele. E aí, enquanto nós estamos sendo direcionados por Deus, irmão, pode vir qualquer luta. Nós vamos passar por cima dela, tá tudo bem. Vamos cansar, vamos dar uma reladinha aqui, outra ali, mas tá tudo bem. Porque nós estamos sendo guiados por Deus. Amém? Nós seremos um testemunho para o mundo. Por quê? Porque uma vida harmoniosa reflete a glória de Deus e inspira outras pessoas a fazer a mesma coisa. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de testemunho. Presta atenção. O coração de um homem é verdadeiro apenas quando ele está batendo no ritmo do propósito e alinhado ao coração de Deus. A Bíblia diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma suspira por ti. E enquanto a minha alma suspira por ti, eu busco por mais de ti. Ah, irmãos, quando o coração do homem está alinhado à vontade de Deus, que é um processo diário que precisa acontecer, os frutos da nossa vida são eternos. Ajustar o nosso coração à vontade de Deus é um processo diário. Porém, o fruto desse processo é eterno. Sabe, quando nós ansiamos por mais de Deus, nós temos paz, alegria e plenitude dele. Sabe, e que nós nesses dias possamos ser instrumentos afinados pela mão do poderoso Maestro, produzindo uma melodia que glorifique o nome dele em todas as áreas da nossa vida. Eu quero passar uma tarefa para você. Tire 15 minutos da sua vida para meditar em alguma canção, para adorar a Ele. E enquanto você medita e busca a Deus, ore, peça a Deus para que venha alinhar os seus pensamentos aos pensamentos dele. Ore e peça a Deus para que a sua vida seja uma vida que glorifique a Deus. Ore a Ele, peça a Ele para que Ele venha te dar força. Ore a Ele para que Ele venha te dar entendimento, para que Ele venha te dar discernimento, para que a sua mente esteja em sintonia com a vontade de Deus. Fazendo assim com que Ele alinhe o seu coração e o seu coração bate no ritmo do propósito de Deus para a sua vida. Descanse em paz. Guarde o seu coração, entendendo que Deus tem o melhor para você. Mas nunca deixe de adorá-lo em espírito e em verdade, porque nós somos seres espirituais que necessitam de adorar em espírito e em verdade. Mas somos os seres que temos almas, que temos emoções, e essas emoções necessitam ser acalmadas. Através da adoração, o nosso coração pode ser acalmado. Através do coração de Deus sendo revelado, através da oração e do conhecimento da palavra, nós podemos ter acesso a coisas insondáveis de Deus. Isso faz com que a nossa alma venha nos aquietar. E quando nós alinhamos a nossa alma e o nosso espírito, automaticamente o nosso corpo responde. Porque o nosso corpo responde no alinhamento que existe entre a nossa alma e o nosso espírito. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que tudo que você colocar nas suas mãos seja próspero. Deus te abençoe. Um abraço, até sexta-feira. Lembre-se que nós temos live segunda e sexta.